Essa é a história de um complexo de apartamentos supostamente amaldiçoado. Me deixe esclarecer. Essas são histórias reais que coletei enquanto trabalhava em um artigo. Não acredito que sejam literalmente verdadeiras. As considero algo como folclore urbano. Mas tenho certeza de que vocês sabem que o folclore tende a se referir a eventos históricos reais que se tornaram mitos ao longo do tempo. Embora não seja real em si, o folclore aponta para algo real, algo que realmente aconteceu. Acredito que as histórias que coletei dos antigos moradores deste complexo de apartamentos documentam secretamente um assassinato real. Um assassinato que nunca foi resolvido. Um assassinato que atingiu os moradores com tanta força que ganhou um status quase mítico e foi transformado pela imaginação comum em uma variedade de contos populares, que compartilharei com vocês. A questão no centro dessas histórias é: se esse assassinato de fato ocorreu, o que o tornou tão incomum, a ponto de se destacar na mente daqueles que sabiam sobre ele? Para descobrir isso, me deixe começar dando a vocês um pouco de contexto. O artigo em que eu estava trabalhando supostamente seria um exame da pobreza, contado pelas vozes de pessoas comuns que residiam nos projetos. Em particular, falei com os antigos moradores de um complexo de apartamentos conhecido como Pruitt Aigol. Foto relacionada. Para encurtar a história, as coisas rapidamente deram errado quando as pessoas começaram a me contar algumas histórias malucas sobre o lugar. Então, deixe-me pintar um quadro para vocês. Final dos anos 1950. St. Louis, Missouri. O enorme problema de moradores de rua exige uma solução. A cidade investe dinheiro na construção de um gigantesco complexo de apartamentos de aluguel baixo. Com gigantesco quero dizer 33 prédios no total, cada um com 11 andares. Foto relacionada. O complexo inteiro se estendia por aproximadamente 60 acres. O lugar era chamado Pruitt Aigol, e era uma espécie de símbolo de renovação urbana. Os planejadores da cidade esperavam que servisse como um exemplo para as futuras autoridades de programa de habitação. Mas as coisas pioraram imediatamente. Nem mesmo 4 anos após a existência de Pruitt Aigol, os moradores simplesmente começaram a abandonar o barco. O pessoal do planejamento não conseguia descobrir o que diabos estava acontecendo. Para encurtar a história, em 20 anos todo o complexo foi nivelado ao chão. Foi originalmente construído para abrigar 10.000 pessoas, e, no final, apenas cerca de 600 pessoas viviam lá. Então a pergunta na mente de todos era: o que exatamente deu errado? Seria fuga branca, uma explicação comum? Seriam todos os malditos cortes de gastos construindo o lugar que o tornaram inabitável? Seria o tamanho? Teria criado um ambiente de isolamento onde as pessoas se sentiram sufocadas, presas e isoladas do resto do mundo? Mesmo décadas depois, ninguém pode realmente dizer com certeza. Hoje, Pruitt Aigol não serve como um exemplo de nada, exceto do que não fazer. Decidi que não contaria essa história cronologicamente, porque quero que vocês vejam como cheguei à minha conclusão. Aqui um assassinato bizarro, altamente significativo e perturbador ocorreu em Pruitt Aigol. Então, vou construir um caso. Para fazer isso, talvez seja melhor começar com uma lenda urbana. Essa era conhecida por praticamente todos os antigos moradores com quem falei. Cada pessoa tinha uma versão ligeiramente diferente, mas vou passar a essência. Eu chamo de o carro preto. Está tarde. O sol já se pôs. Algumas crianças ainda estão lá fora, brincando, quando um carro preto passa pelo estacionamento. Ele para na entrada do prédio. Um homem sai do prédio, se aproxima do carro preto e entra no banco de trás. O carro então começa a sair do complexo, passando pelas crianças. E elas observam o carro passar. Enquanto ele passa, suas janelas abrem para revelar que o carro está vazio. O homem que entrou no carro desapareceu, e não há ninguém no volante. Mas o carro desce a estrada como se alguém estivesse dirigindo. Então, ele desaparece. Só para lembrar, eu sei que isso é apenas uma lenda urbana. Eu não acredito que seja literalmente verdade. Aqui está uma versão diferente antes de continuarmos. Tem um carro preto que viaja pela cidade. Ele é completamente invisível. Seu motor é totalmente silencioso. Ele se move pelas ruas e bairros, pegando as almas dos mortos. Outras vezes, ele é visto por aqueles que estão prestes a morrer. Se você viu ele, você é o próximo. Tenho 2 motivos para compartilhar essa história. 1. Falei com vários antigos moradores de Pruitt Aigol e ouvi a mesma história em diferentes formas. 2. Essa história parece ser peculiar a Pruitt Aigol.
Não me deparei com uma história semelhante em nenhum outro lugar. E ainda assim nunca a ouvi sendo compartilhada em nenhum texto sobre Pruitt Igoe. Provavelmente porque os sociólogos e os historiadores não estão tão interessados em colecionar folclore. Tem também um motivo pessoal. Cheguei a sentir que essa lenda em particular é de importância, porque parece estar ligada a outras histórias que os moradores me contaram e que compartilharei aqui. Suas histórias falam de assassinatos, acobertamentos policiais e até mesmo de um prédio de apartamentos inteiro que desapareceu. Para chegar a isso, vou passar do folclore puro para algumas histórias de primeira mão. A foto relacionada é a demolição de um dos edifícios de Pruitt Igoe. Vou começar com essa aqui. Belry, 62 anos, ex-residente de Pruitt Igoe, de 1956 a 1959. Seus pais se mudaram abruptamente de Pruitt Igoe quando ele era apenas uma criança. Ele não se lembra disso. Tudo que ele lembra é que eles se mudaram muito repentinamente, durante a noite. Mais tarde, ele frequentemente perguntava aos seus pais por que eles se mudaram. Mas eles nunca contaram. O pai de Belry morreu jovem, deixando para trás um irmão mais velho, o tio de Belry. Belry e seu tio se reuniram no funeral de seu pai. Eles conversaram por um longo tempo e de alguma forma o assunto passou para Pruitt Igoe. O tio de Belry alegou que recebeu um telefonema do pai de Belry no meio da noite antes de se mudarem. O pai de Belry parecia nervoso. Ele perguntou ao tio de Belry se ele poderia levar sua família e morar com ele. O tio de Belry disse que sim. Ele pensou que talvez o pai de Belry estava em apuros, mas nunca conseguiu detalhes dele. Alguns anos antes de sua morte, o pai de Belry contou algo estranho a ele. Ele disse que um homem havia sido assassinado em Pruitt Igoe, que o caso foi abafado, e que até mesmo o apartamento do homem havia sido fechado. Vários deles haviam sido ameaçados, e foi aí que o pai de Belry decidiu ir embora. Curiosamente, Belry não acreditou nessa história. Ele disse que achava que seu tio provavelmente exagerou a verdade, ou até mesmo a inventou. Talvez porque ele estivesse de luto e precisasse dar sentido à morte de seu irmão. Na verdade, antes de compartilhar outro encontro em primeira mão, deixe contar sobre Robert. Robert, 56 anos, morador de Pruitt Igoe, de 1966 a 1972. Uma garotinha é encontrada morta no prédio de Robert. Um dia, ele está brincando com algumas crianças lá embaixo. Robert traz à tona a morte da garotinha. Uma garota mais velha está com eles. Ela conta uma história sobre um homem que morreu em Pruitt Igoe. Ela diz que aconteceu há muito tempo, quando Pruitt Igoe foi construído. Ele era um velho que vivia sozinho. Um dia alguém encontrou seu corpo em seu quarto. E tinha virado uma pilha de terra. Mais tarde, outra garota é morta, mais ou menos da mesma idade daquela que morreu no prédio de Robert. Ela foi abusada, e seu crânio foi esmagado. Robert ouve a mesma história que a garota mais velha lhe contou. Só que de outra pessoa, e um pouco diferente. Um velho morreu quando Pruitt Igoe foi construído pela primeira vez. Todo ano alguém novo morre, por causa do espírito do velho levando as pessoas. A foto relacionada é uma notícia sobre a garota que morreu. Mesmo depois de todos esses anos, ele ainda se lembrava do nome dela. Acho que vou passar para a história da Sra. Susan agora. Sra. Susan, 60 anos, ex-residente de Pruitt Igoe, de 1961 a 1966. Na verdade, eu a peguei em um dia em que sua neta, adulta, estava visitando. Ela é quem diz a Sra. Susan para me contar sobre, aspas, a vez em que você encontrou aquilo que parecia uma pessoa morta. Então a Sra. Susan me conta uma história. Ela afirma ter encontrado um corpo caído do lado de fora no estacionamento, ao lado de uma parede de tijolos. Ela nunca viu o rosto porque estava coberto de terra. Parecia que alguém tinha derramado para cobrir a cabeça inteira. Ela me enfatiza que tinha apenas cerca de 10 anos na época, e provavelmente era sua imaginação correndo solta. Ela nem tem certeza se viu o que acha que viu. Então ela explica que havia uma série de histórias associadas a este prédio em particular onde ela viu o corpo. Eu pergunto se ela vai compartilhar essas histórias. Mas ela diz que não se lembra mais delas.
Apenas uma que seu irmão mais velho costumava contar para assustar ela. Ela só se lembra deste fragmento. Tinha um homem que vivia em Pruitt-Igoe, mas ele desapareceu um dia e tudo que encontraram foi seu crânio caído na frente daquele prédio em particular. Agora, tenha em mente que minhas entrevistas estão cobrindo muito terreno. Essa não é a única coisa sobre a qual estou falando com essas pessoas. É apenas o que estou compartilhando com vocês, compilando de uma certa maneira para que você possa ver o que estou querendo dizer. Na minha mente, uma imagem está começando a se formar. Uma imagem de um assassinato, ou uma morte, ou um desaparecimento. Algo que deixa as pessoas nervosas. Algum evento que se tornou parte do imaginário coletivo. Dito isso, deixe-me contar uma história de fantasma que uma mulher compartilhou comigo. Não é muito assustadora, mas você pode ver como isso se relaciona com as outras coisas que compartilhei até agora. Gladys, 61 anos, ex-residente de Pruitt-Igoe, de 1960 a 1963. Segundo ela, as pessoas costumavam dizer que os espíritos daqueles que morriam em Pruitt-Igoe ficavam presos lá. Presos em um lugar escondido, que ninguém podia ver. Os mortos não podiam sair deste lugar, mas os vivos às vezes podiam entrar acidentalmente. Então eles ficavam com os espíritos dos mortos. Seus corpos nunca seriam encontrados. Então tenha paciência comigo. Sei que você não precisa que eu explique tudo para você, mas eu quero declarar quais são meus pensamentos neste ponto da minha investigação. As histórias estão se acumulando e não parecem desconectadas. Há um tema aqui. A história da senhora Susan é sobre um homem que desaparece e é dado como morto, embora seu corpo nunca seja encontrado. A história de Gladys é sobre pessoas que nunca morrem. Elas desaparecem e, ainda assim, residem com os mortos. Seus corpos também nunca são encontrados. A história de Belry é sobre um homem que é assassinado e, ainda assim, a história real é que a história ainda está enterrada. Na lenda urbana sobre o carro preto, o homem que entra desaparece. Seriam essas histórias, que parecem ser totalmente diferentes, são, na verdade, versões diferentes da mesma coisa. As pessoas estão morrendo ou estão desaparecendo? Ou as duas coisas? Com essas perguntas em mente, vou compartilhar mais um pouco do folclore local antes de prosseguir. Molly, 64 anos, ex-residente de Pruitt-Igoe, de 1958 a 1966. Nossa conversa mudou para o tópico de lendas urbanas. Ela compartilhou muitas das que se lembrava de sua infância. A maioria delas é boba e a fez rir, mas numa delas, ela estranhamente pareceu levar a sério. Uma história sobre um prédio em Pruitt-Igoe. Esse prédio em particular era supostamente amaldiçoado. Qualquer pessoa que se mudasse para um apartamento naquele prédio morria. Molly não conseguia se lembrar de qual prédio essa história se referia. Com isso, deixe eu falar da tia Rose. Essa foi interessante, porque a tia Rose realmente parecia se lembrar da maioria das histórias estranhas que as pessoas contavam sobre Pruitt-Igoe. Foi ela quem me contou a segunda versão da história do carro preto que compartilhei para começar a thread. Tia Rose, 76 anos, ex-residente de Pruitt-Igoe, de 1959 a 1970. Ela alegou que o carro preto das histórias era real. Ele costumava aparecer e estacionar em frente a este prédio em particular. Ela e as outras crianças chamavam este prédio de DX, a maldição, estranhamente. Era um dos prédios ao lado daquele em que a tia Rose morava. Ela me enfatizou que ela e as outras crianças costumavam ver aquele carro preto chique o tempo todo. Ele parava, estacionava em frente ao prédio e às vezes os adultos os levavam para dentro. Outras vezes os adultos simplesmente o ignoravam, como se ele nem estivesse lá. De qualquer forma, nada acontecia enquanto ele estava lá. Mas a tia Rose e as outras crianças aprenderam a ter cuidado com ele. Toda vez que ele aparecia, de acordo com a tia Rose, alguém morria logo depois. Não uma morte normal, mas de uma maneira que não fazia sentido. Ela e os outros começaram a chamar o carro preto de o ceifador. Ela disse anos antes, as pessoas viram o ceifador entrar no prédio. Era muito tarde. No dia seguinte, um homem foi encontrado morto em sua cama. Eles o encontraram coberto de terra como se tivesse sido tirado de um túmulo.
Esta é realmente a última rodada de posts antes de eu deixar vocês. Acho que eu também deveria ter avisado que não tem um desfecho real nisso tudo. Vou encerrar em breve. Mas primeiro, minha entrevista com Dave. Dave, 75 anos, ex-residente de Pruitt Igoe, de 1955 a 1957. Sua família se mudou quando Pruitt Igoe abriu pela primeira vez. Nós nos mudamos antes das coisas piorarem. Ele me disse. Eu perguntei se havia algum motivo específico. Ele deu vários. Mas um é relevante. A gota d'água foi quando encontraram um homem assassinado na sua cama. Eu percebo enquanto ele conta essa história que ele está juntando duas coisas, uma coisa que disseram para ele, e algo que ele se lembra em primeira mão. Vamos primeiro às informações em primeira mão. Dave era uma das pessoas mais velhas que entrevistei. Ele já tinha cerca de 15 ou 16 anos na época em que se mudou para Pruitt Igoe. Ele estava passando por uma fase rebelde e saindo até tarde da noite com outros garotos. Uma dessas noites ele chegou em casa depois das 3 da manhã e encontrou algumas viaturas perto de seu prédio. A polícia o parou. Isso realmente abalou Dave. Ele pensou que seria preso. Um dos policiais pergunta: "Você mora aqui?" E o Dave responde dando seu nome completo, endereço e o nome de seus pais. Então um deles faz uma ameaça vaga, algo como: "Nós sabemos quem você é e onde você mora." Eles basicamente dizem para ele ir para casa e ficar de boca fechada. Ele está confuso, mas aliviado. No dia seguinte ele ouve sobre um homem que foi encontrado morto no prédio. Nunca ouviu falar sobre isso nos jornais ou nas notícias. Logo depois Dave e sua família se mudaram de Pruitt Igoe. Isso encerra o que Dave realmente testemunhou. Aqui está o que ele ouviu. Dave tinha um amigo que ainda morava em Pruitt Igoe. Eles costumavam jogar basquete juntos às vezes. Uma vez, depois de uma partida, eles estavam sentados conversando e Dave traz à tona o assassinato em Pruitt Igoe. Seu amigo continua, contando a ele uma história estranha. Calma, você está insinuando algo como um serial killer? Ou que o complexo era um portal ou algo assim? O segundo parece mais legal. História legal de qualquer forma. Prefiro deixar que as histórias falem por si mesmas. Eu estava apenas oferecendo meus próprios pensamentos naquele momento. Enfim, o amigo do Dave diz que o homem que morreu tinha um amigo. O amigo dele ficou preocupado porque o homem não era visto há algum tempo e foi ver como ele estava. Aparentemente a porta do homem estava destrancada, e o amigo entrou. Ele saiu assustado, disse a alguém que seu amigo havia sido assassinado, e para não chamar a polícia. Na história, o amigo do homem encontrou o apartamento excepcionalmente limpo. Pisos esfregados, paredes e balcões esfregados, o lugar cheirava a desinfetante. O cara foi até o quarto do homem e o encontrou nas mesmas condições, muito limpo. Apenas duas coisas estavam sujas: a cama, que tinha alguma bagunça, e o teto diretamente acima da cama. Não muito tempo depois, eles emparedaram o apartamento do homem. Tudo tinha sumido. Vou encerrar com uma pequena história minha. Escrevi meu artigo, que não incluía quase nada do que compartilhei aqui, e o enviei para um periódico há vários anos. Ninguém leu. Mas trabalhei em várias outras coisas e fui convidado para várias conferências. Em uma delas, conheci uma pessoa que leu meu artigo. Nele, incluí uma única história que compartilhei aqui. A pessoa se apresentou e ficou claro imediatamente que ela tinha laços com a autoridade de habitação de São Luís. A pessoa mencionou um conto popular, estranho desses que compartilhei. Nós conversamos sobre isso, e mencionei algumas das minhas especulações, das mais bobas. Depois das quais uma piada que alguns dos antigos funcionários da habitação costumavam contar. É uma história, na verdade, e é assim. Um conselho de comissários fez um pacto com o diabo. Eles precisavam construir um novo prédio, mas não tinham dinheiro. Então o diabo aparece e diz que ele vai construir para eles, sem nenhum custo. Ou melhor, sem compensação monetária. Tudo o que ele quer é uma nova alma a cada ano. O conselho de comissários concorda.
O diabo é um mestre pedreiro e termina a construção em pouco tempo. Mas o conselho muda de ideia, manda o diabo tomar no cu. Então Satanás decide se vingar. Ele adiciona outro cômodo ao prédio, com uma porta que ninguém pode ver. Todo ano, as pessoas acidentalmente passam por aquela porta. Aqueles que entram perdem suas almas. E foi assim que o diabo construiu Pruitt Igoe, e como ele enganou a autoridade habitacional de Saint-Louis. Então, acontece que o folclore não para com os moradores de Pruitt Igoe. Embora essa história seja diferente das que os moradores contaram, e é mais tradicional. Na verdade, é uma versão atualizada de uma antiga lenda europeia. Você pode encontrar uma dessas na Inglaterra e na Alemanha em várias formas. De qualquer forma, agradeci a ele pela história, e ele perguntou se eu sabia quem projetou Pruitt Igoe. Eu disse que sim. Um arquiteto japonês chamado Minoru Yamazaki. Sinistro. Ele disse. Yamazaki também projetou o World Trade Center. Assustador. De qualquer forma, é tudo que tenho. Algumas considerações finais antes de ir. Talvez eu esteja vendo coisa demais dentro disso. Talvez essas histórias realmente reflitam uma verdade mais geral sobre Pruitt Igoe. Lembre-se, um por um, os moradores deixaram este lugar. No processo, eles abandonaram seus vizinhos, e famílias aparentemente deixadas para trás para morrer. Ninguém se importava muito naquela época. E alguém se importa agora. Talvez seja por isso que tantas histórias insistem que os mortos ainda estão conosco, ou que eles não morrem, mas apenas desaparecem. Nós os fazemos desaparecer? Nós os deixamos morrer? Aqueles que conseguiram escapar de Pruitt Igoe, e aqueles que ficaram para trás, presos, são as mesmas pessoas, conectadas pelo sofrimento que vivenciaram. E quando a autoridade de habitação demoliu o último dos 33 prédios, eles não limparam o sofrimento que ocorreu lá. Eles apenas colocaram os escombros em cima dele. Talvez seja isso que as histórias querem dizer, que tudo ainda está lá, esperando para ser ouvido? Se cuida, Exe.